Há momentos em que o silêncio de Deus pesa no peito. Parece abandono, parece distância, parece que ele se afastou justo quando você mais precisava de uma resposta. Mas existe algo que ninguém te contou sobre esse silêncio. Ele não é vazio, ele é cheio de cuidado. Deus silencia quando está trabalhando em lugares que você ainda não conseguiria entender. Ele silencia quando está protegendo você de decisões precipitadas. Ele silencia quando está curando feridas profundas demais para serem tratadas na superfície. Ele silencia quando está preparando caminhos que ainda não podem ser revelados. O silêncio de Deus não é desinteresse. É estratégia, é amor em forma de pausa. É como um médico que não fala durante a cirurgia, porque está concentrado em salvar você. É como um pai que observa o filho dormir, em silêncio, cuidando sem ser percebido. Você não está abandonado. Você está sendo guardado. Deus não desaparece. Ele se recolhe para agir no invisível. Ele organiza suas emoções, fortalece suas raízes, acalma tempestades internas que você nem percebeu. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está trabalhando na camada mais profunda da sua alma. Enquanto você espera um sinal, Ele está preparando uma resposta maior do que a pergunta que você fez. Enquanto você sente silêncio, Ele está preparando o renovo. Nada do que você vive agora está sendo ignorado. Deus sabe o que pesa no seu coração. Sabe o que você perdeu. Sabe o que você não falou. Sabe o que ainda dói. E mesmo assim, Ele continua do seu lado, calado, mas presente, silencioso, mas ativo, inquieto por você. Então respira. Não tente preencher o silêncio com medo. Preencha com confiança, porque esse silêncio não te deixa sozinho. Ele te protege. E no tempo certo, Deus vai quebrá-lo com uma resposta que fará tudo valer a pena. Às vezes, você espera que Deus fale alto, claro, direto. Espera uma resposta que tire todas as dúvidas. Uma direção que elimine qualquer incerteza. Mas nem sempre Deus fala assim. Algumas das palavras mais profundas que Ele diz não têm som. São silenciosas. Ou suaves. São percebidas mais pelo coração do que pelos ouvidos. Deus fala no pensamento que acalma, quando tudo dentro de você queria gritar. Ele fala naquela sensação de paz que chega sem explicação, no meio de um dia pesado. Ele fala quando uma lembrança surge do nada e cura um pedaço seu que estava esquecido. Ele fala quando você se sente protegido de algo que nem sabia que precisava evitar. Deus fala sem palavras quando Ele organiza o que está dentro de você. Quando Ele tira o peso que você carregava sozinho. Quando Ele coloca uma coragem leve onde antes só havia medo. Quando Ele te mostra, sem dizer, que você não precisa correr, porque Ele já foi à frente. O silêncio de Deus não é distante. É pedagógico. É amoroso. É preciso. Ele usa o silêncio para te ensinar a ouvir com a alma, não só com os ouvidos. A perceber o movimento dele dentro de você. A entender que a presença dele não depende de barulho, nem de sinais dramáticos. Às vezes, Deus fala no jeito como você respira mais fundo. No descanso que entra de repente. Na lágrima que cai e traz alívio. Na força que surge sem você saber de onde. Ele fala. No cuidado que ninguém viu. Na porta que não abriu e foi livramento. Na porta que abriu e você sabe que não foi você. Você não precisa ouvir a voz audível de Deus para saber que Ele está falando. Basta prestar atenção no que se move suavemente dentro de você, quando a presença dele toca seu coração. Hoje, Deus está falando com você assim, sem palavras, mas com verdade. Sem som, mas com profundidade. Ouça, com o Espírito. Ele está te guiando. Você já teve momentos em que sentiu que não tinha mais forças para continuar? Situações em que o peso parecia maior do que você, e a vontade era simplesmente parar, deitar e deixar tudo passar? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja mantendo um sorriso por fora enquanto por dentro tenta não desmoronar. Mas existe algo que você precisa lembrar. Você não está se sustentando sozinho. A mão que te segura é maior do que qualquer cansaço que você sente. Deus não espera que você seja forte o tempo inteiro. Ele não exige que você aguente tudo com o peito aberto.
Ele sabe quando suas forças estão acabando. Ele percebe quando o teu limite chega. E nesse exato lugar onde você sente que vai cair, é onde a mão dele te segura. Não é a sua capacidade que te mantém de pé, é a presença dele, é a graça dele que te sustenta. Quando a vida pesa, é o cuidado dele que te carrega quando o corpo e o coração não aguentam. Às vezes, você olha para trás e nem entende como conseguiu atravessar certas fases. E a resposta é simples. Deus te carregou sem você perceber. Ele te levantou em momentos em que você achou que ia desmoronar. Ele te deu fôlego quando você já estava sem ar. Ele colocou força onde você só tinha vazio. Você não precisa fingir força diante de Deus. Ele te conhece profundamente. Ele vê a fraqueza sem te julgar. Ele sente sua dor sem te afastar. Ele te segura porque te ama. Ele te sustenta porque te escolheu. E é por isso que, mesmo cansado boque, continua. Mesmo quebrado boque, recome. Mesmo ferido, você ainda anda. Não porque você é forte demais, mas porque ele não solta sua mão. Hoje, antes de tentar carregar o mundo sozinho, respira. Entrega o peso. Deixa Deus te segurar. Ele já está fazendo isso. E vai continuar até você estar firme novamente. Existe um tipo de paz que não depende do que está acontecendo ao redor. Uma paz que não nasce de notícias boas, nem de dias fáceis. Uma paz que não vem porque tudo se resolveu menos, mas porque Deus decidiu tocar o seu coração. Essa paz não pede licença. Ela não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente chega silenciosa, suave, profunda. E quando chega, muda tudo por dentro. Muitas vezes, você espera sentir paz só quando a tempestade passar. Mas Deus faz o contrário. Ele te dá paz no meio da tempestade. Ele coloca calma onde não deveria haver calma. Ele coloca descanso onde antes havia inquietação. Ele coloca leveza onde antes havia aperto. A paz de Deus não é lógica, menos é sobrenatural. Ela não se explica, menos se percebe. Ela não se entende, se experimenta. E, quando ela se instala, você sabe. Porque a respiração muda, o peito abre. A mente desacelera. A alma parece encontrar um lugar seguro dentro do próprio corpo. Essa paz é o toque de Deus se transformando em ambiente. É a presença dele organizando o que estava em caos. É ele lembrando você de que não importa o que está acontecendo lá fora, ele está cuidando do que acontece dentro de você. A paz dele não depende do seu controle, depende da presença dele. E a presença dele está aqui entrando devagar, cobrindo o vácuo, acolhendo seus pensamentos, renovando sua força, aquietando seus medos. Hoje, permita que essa paz se instale em você. Não lute contra ela. Não tente entender, apenas receba, porque essa paz é Deus dizendo: eu estou no controle. Eu estou com você. Eu sei o que estou fazendo. Você não precisa esperar tudo melhorar para sentir paz. A paz já chegou, e ela está te envolvendo agora. Às vezes Deus sustenta você de um jeito tão silencioso que parece que nada está acontecendo. Mas no fundo, algo profundo está sendo renovado dentro da sua alma. Existem dias em que a força não vem de uma palavra, não vem de um sinal, não vem de uma emoção forte. Ela vem de uma paz discreta, quase imperceptível, mas que te mantém de pé. É assim que Deus cuida de você quando tudo parece quieto demais. Quando o coração está cansado e você não encontra respostas, Deus não se afasta. Ele apenas trabalha de outra forma. Ele se aproxima no silêncio. Ele respira sobre você com mansidão. Ele te sustenta por dentro, onde ninguém vê. Talvez hoje você esteja vivendo esse tipo de silêncio. Um silêncio que aperta, que confunde, que faz você se perguntar se Deus ainda está aí. Mas, mesmo sem barulho, mesmo sem sinais grandiosos, ele continua sustentando sua alma com cuidado. Cada suspiro seu é visto, cada passo cansado é percebido, cada pensamento que dói é acolhido. Deus te segura exatamente onde você está. Ele te protege do que você não entende. Ele te fortalece enquanto você tenta continuar. Ele limpa a poeira do caminho, enquanto você respira fundo e tenta não desistir. E é no meio desse silêncio que ele renova suas forças com suavidade.
Você não percebe imediatamente, não sente na hora, não vê acontecendo. Mas pouco a pouco, sua alma começa a respirar de novo. A esperança cria raízes. A paz encontra espaço. A luz suave se aproxima. E você percebe que, mesmo quando tudo parecia vazio, Deus estava ali, sustentando você no silêncio. Hoje, deixe Ele fazer isso de novo. Apenas fique na presença. Apenas respire. Apenas confie. Mesmo sem perceber, Deus está sustentando sua alma agora. Existem momentos em que você não precisa de respostas. Você precisa de fôlego. Precisa conseguir respirar sem sentir o peso apertando o peito. Precisa apenas continuar mais um pouco. E é exatamente nesse momento que Deus sopra vida sobre você. Não como um empurrão, mas como um cuidado. Um fôlego novo que entra devagar e te permite continuar. Talvez hoje você esteja no limite, pensando que não aguenta mais carregar tudo isso. As expectativas, os medos, as responsabilidades, os pensamentos que não descansam. Deus sabe. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe quando sua respiração está curta. E é por isso que ele se aproxima com mansidão. Ele sopra fôlego sobre sua alma. Ele renova sua capacidade de continuar sem te sobrecarregar. Às vezes você pensa que está apenas sobrevivendo, mas Deus está restaurando sua respiração interior. Ele está acalmando seu ritmo. Ele está ajustando seu tempo. Ele está te ensinando a viver um passo de cada vez. O fôlego que Deus te dá não é para correr. É para permanecer, para atravessar, para não desistir hoje. Hoje, respire. Não acelere. Não se cobre além do que consegue. Apenas receba esse fôlego novo. Ele não resolve tudo agora, mas ele te sustenta exatamente onde você está, e isso é suficiente. Deus está cuidando de você, mesmo agora. A esperança nem sempre chega como algo forte e evidente. Às vezes, ela volta devagar, em pequenas sensações, em momentos breves de calma, em instantes em que o coração respira um pouco melhor. Talvez hoje você esteja sentindo isso. Não é alegria plena, não é alívio completo, mas já não é o mesmo peso de antes. Deus trabalha assim. Ele não força a esperança. Ele a reconstrói com cuidado. Ele respeita o tempo do seu coração. Ele permite que você volte a confiar aos poucos. Talvez você ainda esteja lidando com dores que não se resolveram, com situações que continuam abertas, mas existe algo novo acontecendo dentro de você. Uma leve disposição para continuar, uma pequena confiança no amanhã, uma paz discreta que não existia antes. Isso é esperança voltando. Não despreze isso. Não apresse isso, apenas acolha. Deus sabe exatamente como restaurar seu coração sem te machucar de novo. Ele sabe como devolver a esperança sem pressionar suas emoções. Hoje, permita-se sentir isso. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja leve, mesmo que seja silencioso, a esperança está voltando. E Deus está cuidando de cada passo desse processo. Houve momentos em que você pensou que estava sozinho, que Deus tinha se afastado, que o silêncio significava ausência. Mas com o tempo, algo começa a ficar claro dentro de você. Deus nunca te soltou, mesmo quando você não sentia nada, mesmo quando suas orações pareciam vazias, mesmo quando o coração estava cansado demais para pedir ajuda. Ele permaneceu, não com barulho, não com explicações, mas com cuidado constante. Enquanto você tentava apenas sobreviver aos dias, Deus estava sustentando seu interior. Ele segurava o que você não conseguia mais segurar. Ele protegia sua mente quando os pensamentos ficavam pesados. Ele mantinha sua alma de pé quando você achava que ia cair. Às vezes, o cuidado de Deus não é percebido no momento. Ele só se revela depois, quando você olha para trás e percebe que não desmoronou, que algo te manteve firme, mesmo frágil, que você continuou, mesmo sem forças claras. Isso não foi acaso, foi cuidado, foi presença silenciosa, foi Deus te carregando de um jeito que você só consegue entender agora. Hoje,
Talvez você comece a perceber isso, que não foi abandono, foi proteção, que não foi distância, foi sustento, que não foi silêncio vazio, foi Deus trabalhando onde ninguém via. Não se culpe por não ter percebido antes. O coração só entende no tempo certo. Apenas descanse nessa verdade agora. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos dias mais difíceis, Deus esteve ali, sustentando você com amor silencioso. Mesmo que o cenário ainda seja parecido, você já não é o mesmo. Algo mudou dentro de você ao longo desse caminho. Não foi rápido. Não foi visível de imediato. Mas foi real. Deus não desperdiça nenhum dia de dor, nenhum silêncio, nenhum cansaço. Tudo foi sendo trabalhado dentro de você, com cuidado. Talvez antes você tivesse mais pesado, mais confuso, mais ansioso. Hoje, mesmo ainda enfrentando desafios, existe mais calma, mais aceitação, mais espaço interno para respirar. Isso é transformação. Não aquela que resolve tudo de uma vez, mas aquela que prepara você para continuar sem se quebrar. Deus não te deixou parado. Ele te conduziu. Ele te sustentou. Ele te fortaleceu. E agora você começa a perceber que algo se reorganizou por dentro. Sua forma de sentir mudou. Sua forma de reagir mudou. Sua forma de esperar mudou. Isso é obra silenciosa de Deus. Não apresse esse processo. Não minimize isso. Reconheça. Você já não está como antes. Isso é um sinal claro de que Deus esteve com você em cada passo dessa jornada. A presença que te sustentou nesses dias não se despede agora. Ela não se encerra com o fim dessa jornada. Ela continua. Do mesmo jeito que esteve com você nos momentos de cansaço, nos dias silenciosos, nas noites em que o coração precisava apenas de descanso. Deus não entra e sai da sua vida conforme as fases. Ele permanece. Ele caminha com você quando tudo está confuso e quando tudo começa a se acalmar. Ele esteve aqui quando você precisava respirar. E continua aqui enquanto você segue. Talvez agora você sinta mais estabilidade. Talvez mais clareza. Talvez apenas menos peso. Não importa. Tudo isso já é sinal de cuidado. Deus não exige grandes declarações. Ele não pede que você sinta algo extraordinário. Ele apenas permanece, cuidando do que ainda está sensível, fortalecendo o que foi reconstruído, protegendo o que é precioso dentro de você. A presença de Deus não depende do seu esforço. Ela não se afasta quando você se cansa. Ela não some quando a fé fica silenciosa. Ela continua fiel. Constante. Hoje, leve isso com você. Não como uma emoção passageira, mas como uma certeza tranquila. Nos dias comuns, nos passos simples, nos momentos em que a vida segue sem grandes acontecimentos, Deus continua aqui, sustentando sua alma com paz, guardando seu coração com cuidado, caminhando com você, agora e sempre.